Muito boa tarde, chegando para mais um estudo, é o oitavo estudo, a oitava lição, e hoje nós vamos falar um pouco acerca de discernir a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, saber diferenciar qual é a vontade de Deus e qual é a nossa vontade. Saber identificar quando estamos dentro da vontade de Deus. Então, discernir é um dos dons do Espírito, o dom do discernimento, o dom de entender, de saber diferenciar. Discernir significa saber diferenciar. Existe uma oração que eu fazia nos Narcóticos Anônimos, que é basicamente assim: Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para diferenciar uma da outra. Então nós precisamos ter discernimento acerca da vontade de Deus, entender qual é a perfeita vontade de Deus, conhecer as promessas de Deus e, com base nelas, buscarmos satisfazer nossas necessidades, satisfazer nossas demandas, com base nas promessas de Deus, nos conduzirmos. Discernir a vontade de Deus implica em assimilar, tirar proveito, absorver os benefícios da salvação. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós recebemos em nosso ser, em nosso interior, o Espírito Santo de Deus. Vocês se lembram que quando Jesus ressuscitou, ele disse para os discípulos, ele diz para nós: eu vou para o céu para preparar moradas, e quando voltarei para levá-los, mas indo para o céu, eu deixarei com vocês um Consolador, que é o representante do Senhor, o representante que ficou entre nós, que é o Espírito Santo, que habita em nosso interior. E é esse Espírito Santo que, habitando em nosso interior, passa a designar, passa a nos conduzir, passa a gerar em nós interesses diferentes de antes. Então nós passamos a ter uma vida pautada nos interesses do Espírito Santo de Deus. Aqueles interesses de outrora, eles são colocados em segundo plano, porque os interesses do Senhor passam a falar mais alto à nossa consciência e ao nosso coração. Logo, de pouco a pouco, na medida que vamos nos envolvendo com os interesses de Deus, eles passam a ser determinantes em nossa vida. E aí nós passamos a ter uma ótica distinta. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em 2 Coríntios 5,16 fala que a forma de nós identificarmos as coisas mudam. A gente passa a observar as coisas pela ótica de Cristo. Por isso temos novos meios de enxergar, ou temos o discernimento. O plano geral de Deus para a nossa vida fica muito claro aqui, como dito pelo profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O pensamento de Deus ao nosso respeito, por mais que não entendamos a princípio, por mais que a gente fique assim, poxa, o que está acontecendo? É um pensamento maravilhoso, que vai culminar, que vai ter um resultado maravilhoso. A princípio pode parecer que ele está fazendo aquilo que não queremos, mas ao fim vamos ver que ele está fazendo da forma certa, da forma correta, para alcançarmos aquilo que pretendemos.
Não é o nosso jeito, é o jeito do Senhor, que é o jeito especial de fazer as coisas para gerar resultados maravilhosos. Então, quando você quiser uma coisa e não estiver acontecendo, ou os desdobramentos não estiverem acontecendo do seu jeito, não se importe não, é porque é Deus que está fazendo, e Ele está fazendo do jeito certo. E o jeito é certo no sentido de que Ele vê o antes, o durante e o depois. Então Ele tem uma ótica acerca de qualquer coisa maravilhosa. Os olhos do Senhor são amplos, Ele é onisciente, ele tem toda a sabedoria, Ele é onipresente, Ele está em todo Cronos, em todo Kairos, em todo tempo Ele está. Cronos e Kairos são tempos transcendentes e tempos que vivemos aqui, esse cronológico, né? Tá bom? Então é isso aí. E aqui em Romanos 12:2 diz: para não nos conformarmos com esse século, com as coisas que acontecem nesse sistema, mas sermos transformados pela renovação da mente do Senhor em nós, para que experimentemos qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, deixarmos ser inundados pela presença do Espírito Santo de Deus e permitir que Ele vá nos renovando a cada dia, que Ele vá mudando o nosso menu, o nosso cardápio, e os nossos interesses, nossos desejos passam a ser modificados, porque o Espírito Santo de Deus está habitando em nós, e o nosso discernimento para identificar o que é certo ou errado, para ver o que é bom ou ruim, passa a ser baseado no fato de que há a presença expansiva da pessoa do Espírito Santo de Deus em nós. Ok? Então vamos lá, mais alguma coisa aqui. Aí depois vocês dão uma lidinha. Eu estou assim dando uma explanação, mas o ideal é que posteriormente vocês leiam. Vocês se lembram daquela ilustração que eu contei um dia, que tinha uma vovozinha fazendo um crochê para dar a ilustração, o personagem que o netinho mais gostava, digamos que seja o He-Man ou o Thundercat. Então a criança pediu que a avó abordasse para ele o personagem que ele mais gostava. Ela começou a fazer da ótica em que a criança estava olhando, ela estava olhando de baixo para cima, a vovó com aquela peneira fazendo o crochê. Na visão da vovó estava saindo tudo perfeito, mas na visão do netinho estava tudo embolado lá embaixo, e aí o netinho não estava entendendo. O netinho pensou: nossa, a vovó está envelhecendo mesmo, ela não está conseguindo fazer aquilo que eu pedi. Mas quando ela terminou e virou o lado que ela estava vendo para ele, ele pôde perceber que ela fez a melhor imagem do personagem que ele poderia obter. Então a ótica da vovó era a ótica certa, a ótica do netinho não era a ótica certa, ele estava vendo do lado inverso. E é assim que às vezes nós vemos as coisas, nós vemos do lado inverso do que Deus está fazendo. Ele sempre quer o nosso bem. Tudo que Ele faz é para que aconteça o melhor para nós. Creiamos nisso. Promessas relacionadas ao discernimento da vontade de Deus. E a Bíblia contém uma variedade de promessas nesse sentido. Deus promete dar-nos orientações definidas. Quando procuramos saber a vontade dele em determinada questão. Então esses dois textos que aqui estão, Salmo 24, 9 e 10 e Isaías 30, 20 e 21, dá uma orientação correta acerca das promessas do Senhor, acerca de suas orientações definidas, já estão pré-estabelecidas. As orientações do Senhor não se alteram, não mudam, elas são definidas e servem para todas as circunstâncias de nossa vida. Deus promete dar-nos sabedoria, assim como Ele fez com Salomão. Salomão foi o rei, o homem mais sábio que já existiu, porque Deus o concedeu tal requisito, ok? Deus promete operar em nosso interior para fazer o que desejamos, para fazer com que desejamos realizar sua vontade, ou seja, Ele trabalha em nós para nós termos a vontade de fazer aquilo que Ele espera de nós. Deus promete corrigir-nos
e Ele ama-nos de forma tal que Ele não suporta perceber que estamos andando na contramão de Sua vontade, e aí Ele monta meios de nos corrigir, de corrigir nossa rota, para que andemos segundo a Sua vontade, para usufruirmos do melhor dEle para nossas vidas. Passos para saber a vontade de Deus. Aqui tem alguns textos que remetem-nos a perceber a nossa filiação no Senhor por meio de Cristo Jesus, a santificação, as ações de graça dos servos do Senhor, porque a Bíblia diz aqui em Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A prática de boas obras que Pedro e Tiago mencionam, porque a salvação não é pelas obras, mas a nossa vida precisa conter obras que manifestem os passos do nosso Senhor. O que Ele faria? Ele acalentaria, Ele ajudaria. Se é assim que Ele o faz, façamos também. Por outro lado, há muitos aspectos da vontade de Deus que ainda não conhecemos, e aí precisamos buscar conhecer. Nós precisamos, para conhecer a plena vontade de Deus, adquirir discernimento do que é ter, é ser, não ter, ser um sacrifício vivo, é nos destituir, é fazer o que o apóstolo Paulo disse: eu por mim nada tenho a vida preciosa a não ser fazer a vontade de Deus. Eu estou morto para mim mesmo, mas vivo para Cristo. São passos importantes que precisamos dar. Então, apresentarmos diante do Senhor como sacrifício vivo, sensíveis à sua voz, estudar a palavra de Deus é importantíssimo. A cada estudo da palavra de Deus nós criamos intimidade, criamos conhecimento, aderência ao nosso Senhor, nos tornamos um só com Deus, e aí passamos a ter as atitudes que Ele teria em circunstâncias as mais variadas. Obedecer. Lembra-se que no primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre dele foi no casamento, e a mãe dele estava presente, Maria, e ela disse para os servos: fazei tudo o que Ele vos disser, mesmo que pareça incoerente, fazei. Então, obedecer, mesmo que para nós pareça incoerente. Obedecer a Cristo é sempre melhor do que obedecer à nossa consciência, porque Cristo, Ele vai além daquilo que sabemos, ok? Aconselhar-nos com crentes mais velhos. Inclusive, eu quero aqui me dispor a vocês, quando precisarem, por favor, me acionem. Eu dou aconselhamento a casais, eu faço alguns casamentos, na realidade eu faço vários casamentos, e em todos os casamentos que eu faço eu aconselho antes. A gente passa assim, dias e dias conversando sobre expectativas conjugais no relacionamento de marido e mulher, no como lidar com as diferenças das pessoas que compõem essa aliança, o um só corpo. Então são assuntos importantes que eu gostaria de um dia ter a oportunidade de tratar com vocês. Se vocês precisarem, então não se intimidem, me convidem, me chamem, eu terei o prazer de estar ajudando-os, aconselhando-os, e sabemos que no relacionamento conjugal acontecem divergências, e eu quero ser bênção de Deus para ajudá-los nesse sentido, amém? Então, aconselhamento com crentes maduros, e no meu caso comigo, perseverar em oração. A oração é a forma com que temos de adentrar ao ambiente sobrenatural. A oração nos faz ter a percepção do sobrenatural de Deus. Então, continuem orando. Isso nos torna um com Deus. Isso nos faz adquirir condições, adquirir sensações que dizem respeito às sensações que o Senhor quer que tenhamos. A oração então nos faz adquirir credibilidade, paz, coragem, fé. Então oremos sem cessar. E aqui tem os versículos para memorizar.
ok? Fico feliz por ter participado com vocês, viu? Deu 15 minutos praticamente. Que Deus os abençoe com esse estudo, e no que for necessário, contem comigo, me acionem pelo WhatsApp, perguntem e me acionem. Olha, pastor, eu quero uma visita sua aqui em casa para orar conosco. Terei o maior prazer em ir, ok? Abraço fortíssimo, até mais.